Segundo o IBGE, são 7.907 moradores no bairro São Pelegrino, mas circulam diariamente mais de 80 mil pessoas para ter acesso ao comércio local ou de passagem para outros pontos da cidade. Localizado entre as ruas Coronel Flores e Teixeira Mendes, no sentido leste-oeste, e Ernesto Alves e Augusto Pestana, no sentido norte-sul, o bairro São Pelegrino é histórico. Suas origens remontam ao início de Caxias do Sul, quando em 1882, naquela região, chegou o barão João Daniel von Schlabendorff. Pouco depois, seu concunhado Rafael Burato fundou uma capela dedicada a São Pelegrino. Ao longo das décadas do século passado, a população foi aumentando, o bairro crescendo e se verticalizando. No século XXI, surge um shopping center e a estação férrea se torna um centro cultural e seu entorno ganha muitos bares e restaurantes, além de uma agitada vida noturna. São Pelegrino é o tema desta edição do Câmara nos Bairros. Um dos pontos mais emblemáticos aqui do bairro São Pelegrino é a Feira Ecológica, que atrai não só moradores aqui do São Pelegrino, mas também de outras localidades. E a Feira Ecológica está aqui no bairro há 20 anos, teve início em 1998. E como o nome diz, Feira Ecológica vende só produtos orgânicos, livres de agrotóxicos. A André é coordenadora da Feira Ecológica e presidente da Eco Caxias. E a feira aqui no São Pelegrino está completando 20 anos. O que tem de especial a feira aqui no São Pelegrino, a relação da feira com o bairro São Pelegrino, André? Bom, então a feira começou na Praça da Bandeira, ficou aproximadamente um ano só na Praça da Bandeira e depois veio para cá, né, ali na frente da estação férrea, né. Então ela nasceu aqui, né, e ao longo desses 20 anos, o que a gente viu é que ela só melhorou, né. No começo ela estava ali que ficou durante muitos anos, e agora aqui na Praça da Feira a gente viu que assim houve um up da feira, assim, sabe? Aumentou a quantidade de consumidores, o espaço está mais agradável, as pessoas vêm passear, né? A associação do bairro mesmo disse, né, que ficou muito melhor, assim, né? A gente está bem feliz com esse novo posicionamento, assim, da feira, né? E isso também vai de encontro a uma tendência mundial que é do aumento do consumo de orgânicos, né? Todo mundo está muito interessado nisso, né? Então a gente tem estatísticas, que eu não sei te precisar o certo, que aumenta 300%, por exemplo, o consumo de orgânicos por ano ao redor do mundo, né? O que a gente fica triste um pouco é que, infelizmente, a gente não tem incentivos, principalmente do poder público, para que isso se expanda mais, né? E que mais agricultores da cidade se convertam à agricultura orgânica, que daí seria muito E vocês estão mostrando, é visível o sucesso da feira, né? É feriado e desde que a gente chegou aqui não para de chegar gente comprando. É bem assim. A gente acha que aumentou muito, sabe? Nesses últimos 2 anos aumentou muito a quantidade de clientes na feira, né? E as pessoas estão tomando consciência de que realmente é um produto diferenciado e a gente pode adquirir saúde comprando alimento saudável, né? Sem ter que tomar tanto remédio. E é bacana também que não é só morador do São Pelegrino, aqui vem gente de tudo que é lugar. Vem gente de ônibus, vem gente de carro de bairro distantes. Acabei de encontrar uma amiga minha que mora no bairro Serrano e vem até aqui fazer compra todos os sábados, então, nossa, isso deixa a gente muito feliz. Bom, André, Opa! Ganha uma maçã! Eu quero te agradecer e desejar sucesso e parabéns pelos 20 anos, então, da Feira Ecológica. Grata, e a gente agradece muito o apoio de vocês, tá? Então tá, obrigado. Gratidão. E vamos comprar algumas coisinhas depois. O bairro São Pelegrino, não só por causa da feira, mas ele atrai pessoas de vários bairros, né? A Caroline, o Bruno, o Arthur estão aqui participando da feira. Vocês gostam do São Pelegrino? Como é que é a relação de vocês com esse bairro? É só para vir aqui na feira?
Eu sempre morei por aqui. Eu saí daqui quando nós... Tu já foi morador do São Pellegrino, então? Inclusive, minha mãe continua sendo moradora de São Pellegrino. É um bairro que tu tem toda a infraestrutura que tu precisa. Tu tem o shopping próximo, tu tem a UBS, também não é longe, não é distante do bairro. Ele tem toda a infraestrutura para te poder aproveitar Caxias. Tem parques. Eu sempre fui moradora do Rio Branco, né? Agora nós estamos morando no São Vito, de bem pra cá, porque a gente tem mais parques aqui. É um bairro tranquilo, um bairro bom de morar. Nos arredores também. E além da feira, vocês acabam vindo pra... visitar minha sogra, shopping, banco, farmácia. Porque aquele acaba sendo caminho também pra nós, né? A pracinha. Então, a pracinha, que lá no nosso não tem, então a gente aproveita daqui. Que como é um bairro que a gente está bastante familiarizado, a gente acaba aproveitando bastante recursos que ele oferece. E vocês vieram lá do São Vítor para cá para prestigiar a feira. Por quê? O que tem de interessante aqui? Feira orgânica. Eu acho que isso para nós é muito importante. Para nós e principalmente para ele, né? O Nenê... Agora ele está começando a inclusão alimentar, né? Então se a gente conseguir uns alimentos com menos quantidade de agrotóxico, ou seja, nada, que é o caso da feira, para ele, para o organismo dele, é muito melhor. A qualidade tu sente no sabor, tu sente no áudio do cozimento, é muito diferente. O senhor Rossi tem 84 anos e é da linha 40. Está na feira ecológica aqui no São Pellegrino desde que iniciou há mais de 20 anos, seu Rossi. Deve ter perto de 23 anos. A feira está completando 20 anos em 2018 aqui no São Pellegrino. O senhor está desde o início. Como é que foi aquele começo? Era um pouquinho mais longe daqui, era ali na estação férrea. Aquela vez era que não tinha agrônomo, nada, sabe? Só que o filho ali, ele foi estudar, ele estava lá no Mato Grosso, no seminário. Ele começou lá a fazer... o padre era da Itália, no seminário, então ele era a cabeça a fazer coisa na horta orgânica ainda naquela época. Depois ele voltou para casa, então eu estava também meio para começar, né? Porque eu estava melhor que agora naquela época. Úlcera, coisa, sabe? Culpa dos agrotóxicos? Sim. Nós estamos contentes agora. Sofremos no início, sabe, porque eu não tinha agrônomo, mas ele tinha um pouco de prática. Mas agora está estabilizada essa parte, agora é tranquilo, é só tocar, trazer os produtos, já sabem como produzir da melhor forma. Nós nem cebola, batata, tomate, nós temos, do químico nós temos nem bola. O Jonas acompanha a feira ecológica aqui no bairro São Pellegrino desde os 8 anos de idade. O pai dele é um dos fundadores da feira, o seu José. E aqui no bairro São Pellegrino já foi num local diferente, mas aqui perto, né, na estação férrea. Mas como é que é a tua história com a feira ecológica, Jonas? A minha história com a feira, ela começou muito cedo. Então eu comecei vindo desde criança, já peguei o gosto desde cedo aqui. Então, por um tempo eu tive ausente, por 3 anos, estudei no seminário em Caxias, fui seminarista, voltei para casa e dali em diante eu já fiquei na agricultura e já continuei o trabalho. Então até hoje eu tô casado há 1 ano e meio, então minha esposa também trabalha. Então a gente vive e trabalha única e exclusivamente da agricultura orgânica. E a gente... todo sábado a gente está aqui fazendo a feira. O público do bairro São Pellegrino, claro, não é só moradores do São Pellegrino, muitos são, mas o que esse bairro te traz assim de especial pelo fato também da feira ser aqui? Olha, é um bairro muito aconchegante. Eu vejo que o pessoal é muito... o pessoal te cumprimenta, o pessoal te acolhe. O pessoal é participativo, muito participativo aqui na feira. Então eu percebo muito essa diferença, esse diferencial. Diferente de outros bairros, não estou menosprezando, claro que não, né? Mas é um público que eu conheço mais. Então é por isso que eu falo, né? Então é um público muito mais conhecido, né? Maristela, tu é moradora de São Pellegrino há 10 anos. Que outros bairros ou cidades tu já morou? Eu já morei fora daqui 14 anos em Uruguaiana e eu nasci no bairro Cruzeiro. E o que o São Pellegrino tem de diferente em Caxias, na tua visão? Eu acho um bairro mais completo, né? A gente tem mais uma infraestrutura melhor, assim, tu não precisa sair muito do bairro para ter
banco, para ter comércio, para ter as coisas, então não tem que andar tanto de carro, né? Vindo a pé, tu consegue fazer muita coisa. A feira... Eu ia perguntar, é um dos destaques do bairro é a feira ecológica? Adoro a feira. Para mim a feira é um passeio no final de semana. Mesmo hoje sendo feriado, né? Assim. Aproveitando também, né? Normalmente eu venho até mais cedo, hoje como é feriado, né? Relaxa um pouquinho mais. Mas eu acho o bairro super completo, bacana de morar e a feira é o ponto principal. E no próximo bloco do Câmara nos Bairros, o presidente da AMOB São Pelegrino, Wanderson, e a diretora Sinara falam sobre a questão da segurança no Largo da Estação Férrea e ainda o Dia Mundial da Criatividade comemorado na Biblioteca Parque da Estação. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estou aqui com o Wanderson e com a Sinara, que são da Associação de Moradores do Bairro, para a gente mostrar um pouquinho que o São Pelegrino tem uma estrutura boa, como alguns moradores já comentaram, mas, por exemplo, aqui, uma chuva que deu na madrugada já tem um pequeno alagamento. Não é, digamos assim, nossa, que problema, mas tem algumas questões básicas de infraestrutura, Wanderson? Não, a gente, como eu tinha te falado, a gente mora num lugar que tem, em média, uma boa estrutura, mas a gente tem alguns pontos que realmente a gente precisa melhorar, precisa do poder público. Por exemplo, a gente vai ter uma demanda da questão de trânsito aqui na escola. Isso. Nós estamos aqui na frente da Escola Pena de Moraes e eu tive uma reunião com a diretora e nós vamos fazer uma visita na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana para ver se a gente resolve uma questão de pintar uma faixa que ela nos pediu. Vamos mostrar a faixa ali, então? Vamos lá. Essa faixa aqui, então, que a diretora da escola quer que dê uma reforçada. Que dê uma reforçada, porque ela disse que já falou com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito e não vieram fazer. Estamos com um pouco de dificuldade. Mas nós vamos reforçar, é bom que vocês estejam aqui, para que nós possamos realizar o desejo da diretora. Ela tá meio... a tinta tá se indo mesmo, né? Ela precisa de um reparo urgente, né? O bairro São Pelegrino tem uma vocação para algo mais bucólico, digamos assim, como mostramos ali na feira ecológica. Sábado de manhã, as pessoas passeando, tomando chimarrão, comprando seus produtos orgânicos, mas tem um outro lado de São Pelegrino, que é a vida noturna, que é centralizada aqui no Largo da Estação Férrea. E isso traz alguns problemas, né, Wanderson e Sinara? Tipo, de tentar achar um equilíbrio entre isso, até abaixo-assinado quanto o barulho já foi feito aqui, mas ao mesmo tempo é um ponto de encontro, de diversão. Qual a avaliação de vocês sobre isso? Nós, enquanto AMOB, nós temos uma avaliação que é um ponto de encontro, de diversão, da nossa juventude, bacana. Mas também temos a contrapartida de algumas coisas que não foram muito agradáveis, que vem acontecendo principalmente depois do Carnaval. Começou no Carnaval alguns problemas, né, Sinara? Sim. Que nós tivemos realmente bastante confusão aqui, bastante bagunça. E alguns moradores nos reclamaram que a poluição sonora estava muito alta e tal. E a gente começou a tratar desse assunto. Fomos procurar as forças vivas, no caso a Brigada, a Secretaria de Segurança. Nós fizemos uma força-tarefa e reunimos com eles. Me parece que a coisa melhorou um pouco, mas tem que ser dada uma atenção muito grande nesse sentido. Sinara, tu que mora há mais de 20 anos aqui, 22. Há 22 anos, sim. Conta um pouquinho então, para chegar até esse momento, como é que foi, na tua visão, se estruturando essa parte da vida noturna? Há 20 e poucos anos era assim, essa parte não, né? Como é que foi? Muita coisa de boa, inclusive vamos falar também das coisas boas do bairro, serviços essenciais, o bairro está muito bem. Acho que a gente tem posto de saúde, a gente tem shopping, um grande mercado, lazer. Há 22 anos atrás, por exemplo, não tinha a Praça do Trem, Praça das Feiras, a Estação Férrea, que tem alguns problemas, mas também tem, né, muitos benefícios para o bairro.
o bairro está bem de gastronomia. Então ele foi mudando ao longo dos anos, até em lazer tanto para adulto quanto para infantil. Tem o Parque Cinquentenário, a gente está na divisa entre 2 hospitais, que é o Hospital Pompeia, o Hospital da Unimed. Então acho que de serviços essenciais o bairro está bem, foi crescendo, foi amadurecendo, é um bairro ainda bem familiar, né? Mas, eu digo, surgem esses contratempos que a gente, né, aos poucos vai tentando resolver, conversando com as pessoas, enfim, que têm esse poder, né? Teve uma reunião recentemente esse ano, em março. Como é que foi essa reunião? Pública. Foi bem bacana, né? Eles se propuseram a tentar melhorar, tentar remanejar algumas câmeras, enfim, para monitorar o que acontece por aqui. Tem muita atividade bacana aqui na Estação Férrea, mas também tem um lado, bem lá no final, meio escuro, e às vezes acontecem coisas inadequadas, então teria que fazer uma adequação. Se propuseram, algumas coisas foram feitas e estamos aguardando, enfim, uma maior vontade do poder público para resolver essas questões que nós solicitamos, né? Já foram feitas algumas ações que nos contemplaram, né, Sinara? Sim. Mas a gente tá bem atento. A gente não quer deixar essa pauta cair no esquecimento, porque a gente é muito cobrado enquanto a MOB, entendeu? As pessoas descobrem o nosso telefone, a gente caminha na rua, a gente é cobrado e a gente tem que realmente, se a gente se propôs a trabalhar pela comunidade, a gente tem que correr atrás e não é uma questão de estar enchendo o saco do poder público, é uma questão de cobrar aquilo que é nosso direito, né? Algumas casas noturnas até foram autuadas, ou eles andaram conversando, como o Wanderson te colocou antes, e algumas pequenas ações foram feitas, mas a gente sabe que é muito devagar, né? E a coisa, às vezes não anda no ritmo que a gente gostaria. Só fazendo um pequeno adendo nessa questão que tu falaste, eles nos prometeram, né, Sinara? Eles estão estudando fazer uma revitalização disso aqui. Mas isso é um projeto que demanda tempo, né? Porque eles sabem que realmente a iluminação é precária, isso aqui é muito frequentado, mas o secretário de Segurança, né, nos disse que já tem conversado com o prefeito e que a ideia deles é fazer uma revitalização disso aqui. E aí ficaria bom, né? Mas a gente sabe que não é para agora, então a gente está preocupado com essa administração, né? Então a gente tem que ter paciência, todo mundo tem que entender, enfim, a comunidade, a prefeitura, enfim, e tanto a brigada também se dispôs a resolver, mas envolve vários fatores que talvez não fiquem nem para essa administração. Tenho até amigos de Porto Alegre que vêm para cá para conhecer esse lugar. É um ponto turístico da cidade, não só do bairro, mas da cidade. É uma coisa muito bacana. Eu acho muito bonito. Eu até, inclusive, às vezes frequento com minha esposa aqui. É legal a juventude, a gente vê a juventude pulsando. Legal esse tipo de coisa. Só tem esses pequenos probleminhas que tem que ser resolvidos, né? A Biblioteca Parque Largo da Estação foi inaugurada em abril de 2013 e ocupa um espaço de 470 metros quadrados. Totalmente restaurado, que originalmente abrigava as oficinas das locomotivas da Estação Férrea. E além do espaço dedicado à literatura infantil, a biblioteca também é utilizada para as mais diferentes atividades. E circulando pelo bairro São Pelegrino sempre temos surpresas, mesmo feriado, aqui na Biblioteca Parque da Estação. Encontramos a Vanessa, que é líder local do Dia Mundial da Criatividade em Caxias do Sul. Hoje, 21 de abril, Dia Mundial da Criatividade, e uma série de ações sendo realizadas aqui, Vanessa. Conta para nós o que está acontecendo. Então, em 2017, a ONU designou dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade. E a partir desse designamento, a partir da ONU, uma liderança brasileira, né, no caso nacional, Lucas Foster, iniciou um movimento de estar fazendo, em 2018, um movimento maior com diversas cidades. E aí Caxias do Sul entrou como apoio para ser uma das 14 cidades que hoje está acontecendo no Brasil, e sendo que esse movimento, no dia de hoje, ele está acontecendo em mais de 50 países. E é um dia para a gente celebrar a criatividade, entender ela como um motor para a gente estar realizando o nosso desenvolvimento sustentável da nossa cidade, da nossa sociedade e também da nossa economia, né? Vamos mostrar aqui, tem uma oficina nesse ponto, outra ao mesmo tempo ali, outra
ali. Então, o que são essas oficinas? Isso, explica pra nós. Parece uma loucura, né? Então, como é que foi pensado e tudo desenvolvido, né? A gente pensou em realmente estar promovendo tudo no mesmo espaço, o Dia Mundial da Criatividade, porque como a gente é o único organizador, para nós ficaria um pouco mais fácil, mas a gente queria formas diferentes de estar celebrando a criatividade, que fosse desde uma coisa simples como origami, até a gente entender como é que entra a criatividade dentro dos negócios, seja para mim utilizar ela para o Instagram, para o celular, para entender como a empatia como ferramenta para criatividade, entender como eu preciso do meu equilíbrio físico e emocional. Então hoje a gente vai ter uma oficina de yoga para a gente experimentar isso, a gente vai ter bordado criativo. Teremos também uma oficina cápsula do tempo, como oficina de cartas. Então, como é que a gente tem de tudo isso? E ainda a gente vai ter também uma voltada um pouco mais para o pessoal, assim, para mais a área profissional, que é a do Lego. Então, como tudo isso corre junto, né, para a gente estar fomentando o desenvolvimento sustentável econômico da nossa cidade, para a gente entender que o que vai daqui para frente está realizando dentro da economia, fazendo com que a gente tenha um maior crescimento, é a criatividade dentro dos negócios. E tudo isso é gratuito? Tudo isso é gratuito. As oficinas são realizadas de forma gratuita, tem vagas limitadas até em função do espaço, mas é um dia realmente que a gente tenha para celebrar e por isso ele é feito de forma voluntária e gratuita. E o que me chamou a atenção, como eu te comentei antes, a gente fazendo uma matéria sobre o bairro São Pelegrino circulando e o bairro oferece esse tipo de possibilidade. Tu está circulando, parece coisa de cidade grande mesmo. Até porque foi bem interessante porque a gente aceitou e fomos convidados para fazer isso há menos de um mês. Então a gente não teve muito assim oportunidade, não conseguiu fazer muita divulgação nem circular, né? Porque no meio de tudo isso a gente ainda tem que trabalhar, né? Então, mas a gente escolheu justamente a biblioteca do Largo da Estação porque a gente acredita que ela tem toda uma simbologia, um espaço lindo que deveria ser mais usado, né? Porque é um espaço lindo, né? A gente tem aqui do lado um espaço para palestras, aqui a gente tem uma biblioteca infantil que vira um outro espaço para oficina, aqui a gente esquematizou já uma outra oficina e lá fora a gente pode ainda utilizar. Fora tudo que tem no bairro, né? Porque aqui minha mãe agora estava assistindo a minha palestra, ela já disse, já vou ali na feira dar um pulo. Então é tudo ao mesmo instante acontecendo. E eu acho que a gente tem que viver mais a cidade nesse sentido, né? De estar vivendo isso, de estar trazendo para as pessoas esse pulsar e que mais pessoas participem de diferentes profissões, né, e realidades. E o bairro São Pelegrino tem isso, né? Esse pulsar que tu falou, de concentrar muita coisa diferente no mesmo espaço. A gente vai ter uma oficina hoje bem legal daqui a pouco, que é ressignificação dos espaços, né, urbanos. Então a gente vai ter uma visita guiada no Moinho da Estação. Então olha que diferente, né? A gente está tudo aqui perto, mas a gente também quer ir para um espaço, entender qual é o significado dele para nossa cidade. E depois do intervalo, no Câmara nos Bairros, tem a Igreja de São Pelegrino, contada pelo Padre Leonardo, e ainda yoga na Praça do Trem. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Em 1942 foi criada a paróquia e em 1944 foi lançada a pedra fundamental da Igreja de São Pelegrino. Padre Eugênio Giordani foi o primeiro pároco. Em 1951, Aldo Locatelli inicia as pinturas da igreja com o mural da Santa Ceia, de 90 metros quadrados de área. A réplica da Pietà de Michelangelo foi doada pelo Papa Paulo VI em 1975, nos 100 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A Igreja de São Pelegrino foi considerada Patrimônio Cultural do Estado em 2000. E um hábito bem tradicional dos moradores é buscar água na torneira que fica ao lado da Igreja de São Pelegrino. Água de um poço artesiano que dizem tem propriedades diferentes. Há quanto tempo o senhor pega a água aqui, seu Dari? Olha, faz
Faz 8 anos que eu moro aqui. 8 anos, a senhora é morador de São Pelegrino há 8 anos? Acho que faz um ano, mais ou menos. E como é que o senhor descobriu? Alguém contou? Ah, aquela água é boa? É que os vizinhos aqui, né, que falam muito que é muito boa essa água. E a mulher, ela é transplantada e ela não pode tomar as compradas, né? Aí, agora, pegou um purificador lá, agora vou pegar essa aqui, que isso aqui não tem iodo para ela, né? O senhor mora há 8 anos no São Pelegrino? Há 8 anos. Né? Onde é que o senhor morava antes? Em que bairro ou cidade? Aqui na Olavo Bilac, aqui no São Leopoldo. Ah, no São Leopoldo. E o que o senhor tem a dizer sobre o bairro São Pelegrino? Senhor morador de 8 anos. É um bairro bom, ótimo, né? Aqui só o mesmo é o barulho, muito barulho, né? Muito movimento do carro. Mas sim é bom, ótimo. Tem de tudo? De tudo, né? 5, 10 minutos tu vai na farmácia, vai no banco, faz tudo. Muito dócil. Não, mas eu quero te contar, Padre Leonardo, que eu tava aqui, chegou o Barak Caleb, chegou e já veio querer pedir carinho e tal, é muito dócil. Muito cocolente, né? Olha só. E ele brinca com as pessoas que vêm visitar aqui, às vezes ele... todo mundo, com os mendigos, não faz distinção de pessoas. Se for o Papa, ele brinca igual. Que bonito. Este quadro representa São Pelegrino e foi trazido pelos primeiros imigrantes que vieram da Itália aqui para Caxias do Sul. E quem vai nos contar a história do quadro e quem foi São Pelegrino é o Padre Leonardo, que é o pároco da igreja de São Pelegrino. Então, Padre Leonardo, quem foi São Pelegrino que está representado nesse quadro? Ok, São Pelegrino, ele foi, segundo a tradição, ele foi um nobre escocês, filho dos reis da Escócia, e que num determinado momento de sua vida ele fez uma experiência de Deus. E com essa experiência religiosa ele se candidatou para ajudar nas cruzadas. E voltando da Terra Santa, lá pelo século VII, provavelmente, ele se estabeleceu em Lucca, na Itália, nas montanhas de Lucca, na Itália, onde ele mesmo passou a acolher outros cruzados que vinham da Terra Santa em direção a Roma. E lá provavelmente ele ajudou aquelas pessoas que vinham para fazer a sua romaria, para ir a Roma, levando os resultados dos trabalhos feitos nas cruzadas. Ele provavelmente foi alguém que ajudou quem estava doente, alguém que ajudou quem estava passando fome, alguém que teve muita sensibilidade, especialmente no quesito acolhimento. Então foi um peregrino que se estabeleceu para acolher outros peregrinos. Essa é a característica principal do nosso São Pelegrino. Okay? Pelegrino que tem o significado de peregrino, de também, que faz... Também tem essa razão de ser, né? O nome, o objetivo dele nós não temos assim, nós o conhecemos como São Pelegrino. Quando os imigrantes italianos, Rafael e Amália, vieram para cá e ofereceram provavelmente esta imagem, esta pintura, eles tinham no coração esse desejo de que o São Pelegrino fosse o padroeiro daquele capitel que eles construíram, que os primeiros imigrantes construíram, né? Então ele tem toda essa característica de acolher. A nossa paróquia atualmente também, ela vem trabalhando muito a dimensão do acolhimento, especialmente em pessoas que vêm de outras nações, pessoas que vêm aqui para rezar, para conhecer a vida da igreja, inspirando-nos no São Pelegrino. Padre Leonardo, a igreja de São Pelegrino é uma obra de arte por fora e por dentro, principalmente, né? O contexto todo aqui. O que os turistas, quando vêm para cá, eles recebem de explicação dos quadros? Claro, é muito particular a partir de cada guia turístico, né? Cada guia turístico que recebeu uma formação da Secretaria de Turismo do município apresenta aquilo que lhe é peculiar. Mas nós temos um guia turístico aqui agora especial, que é o certo. Padre Leonardo. Então, normalmente nós fazemos uma leitura
teológico e espiritual. Inclusive nós temos um guia para o turista que nós compomos aqui, apresentando uma leitura a partir do Papa Francisco, de toda a obra da Igreja, né? E começamos falando sobre a criação do universo, Deus que cria o universo, depois que por amor Deus cria o ser humano, este ser humano que não correspondeu a este amor de Deus, ele é expulso do paraíso, e para voltar a este paraíso, por isso tem na pintura da expulsão do paraíso, tem uma flor, aquela flor é o elemento que, digamos assim, norteia toda a nossa leitura teológico-espiritual. Aqui, nessa parte central. Neste terceiro quadro aqui, tem aquela flor rosa, sim, que ela quer representar a esperança deste casal que foi expulso do paraíso em voltar para o paraíso, porque Deus nunca fecha as portas, Ele é o Deus da misericórdia. E a ideia é, olhando para aquela flor, percebendo o rompimento com o amor e com o plano inicial de Deus, o ser humano precisa fazer um percurso, uma caminhada. E que caminhada é essa para ele retornar ao paraíso? É a mesma caminhada feita por Jesus. E daí nós já partimos para a leitura da Via Crucis, a Via Sacra do Aldo Locatelli, em que ele nos apresenta 14 estações em que apresenta a face de dor do sofrimento de Jesus. Ele pintou a Via Crucis, a Via Sacra, para retratar o caminho de sofrimento de Jesus. Então é a obra-prima, a obra magna do Aldo Locatelli, segundo o que ele mesmo escreveu, né? São essas 14 estações que ele pintou no seu ateliê em Porto Alegre. E nesta obra existem diversos particulares. Ela é muito linda realmente. Sempre aparece a silhueta da cruz. Nós encontramos também uma chuteira na segunda estação, porque ele pintou esta estação exatamente na época que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Depois nós vemos o Simão de Cirene ajudando Jesus a carregar a cruz na quinta estação, que ele faz o seu autorretrato, né? E assim por diante, tem outros diversos particulares. Então, para voltar ao paraíso, é preciso fazer este percurso de sofrimento, é verdade, mas também de ajuda mútua. Então, nós fazemos a seguinte leitura. Sobre a Via Crucis existem 14 anjos pintados e 14 anjos menores, que representam as obras de misericórdia, corporais e espirituais, presentes no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, doente e preso e me visitaste, e assim por diante. Então, a pessoa que quer voltar para o paraíso, ela pode, mesmo que o caminho seja um caminho de cruz, de dificuldade, ela pode ser uma grande ajuda para alguém que sofre mais que ela, né? Então, a ideia destas obras de misericórdia é exatamente retratar essa possibilidade de nós sermos anjos para os irmãos, de sermos uma ajuda para quem sofre mais do que nós, ok? E perguntamos-nos, quem consegue fazer esse caminho? Daí nós olhamos para essa parte da igreja que se chama presbitério. Aqui nós vamos encontrar a pintura de Nossa Senhora de Caravaggio, porque ela já conseguiu voltar ao paraíso, e Joaneta, que é aquela que teve a visão de Nossa Senhora em Caravaggio, na Itália. Temos a figura de São José, aqui, no lado esquerdo, com este menino. Este menino é a representação do filho do Aldo Locatelli, é o Roberto Locatelli, que esteve aqui recentemente. A pintura do São Pelegrino, que é o padroeiro de nossa paróquia. Depois nós temos a Santa Ceia, com a presença dos 12 apóstolos, inclusive Judas, Jesus no centro. Então, para voltar ao paraíso é preciso, nós temos pessoas que já fizeram o percurso, são estas que eu estou apresentando para vocês aqui. E por que é preciso fazer este percurso? Porque um dia nós seremos julgados
E daí aqui o Aldo Locatelli pintou esta belíssima obra chamada Juízo Final, ok? E segundo João da Cruz, nós seremos julgados no amor. Então, todo este percurso para a gente poder voltar ao paraíso e esperando o dia final, né? Precisamos fazer. E aqui já temos algumas representações. Temos Jesus ressuscitado no último dia, Nossa Senhora, São José, São João Batista. Temos aqui também algumas figuras, alguns santos que na época do Aldo Locatelli, nessa região, eram bastante, como é que eu vou dizer assim, a devoção era bastante grande para eles, né? Por exemplo, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São Domingos de Gusmão, São Pio X, São Francisco, São Miguel, a figura do anjo, né? Vestido com vestes romanas, das legiões romanas. E finalmente, o turista gosta muito de nos perguntar o que são esses quadrinhos presentes no teto da igreja. E daí a gente explica dizendo que é um hino medieval escrito por Tomás de Celano, que foi um dos seguidores de São Francisco de Assis, que ele escreveu. É atribuído a ele este hino chamado Dies Irae, o Dia da Ira, para retratar a teologia daquela época que apresentava o dia final, o julgamento final do universo, né? Então aqui são diversos quadrinhos, cada quadrinho representa uma estrofe deste hino que era cantado até 1965, por aí, nos funerais da Igreja Católica. Padre Leonardo, explica pra gente aqui, essa obra de arte, a Via Lucis, é de um artista aqui do bairro, mas a ideia foi sua a partir de uma viagem para a Itália. Isso. Na verdade, olhando a complexidade do nosso templo, da Igreja São Pellegrino, e vendo as belíssimas obras de arte que aqui temos, quando tive a oportunidade de visitar as catacumbas de São Calixto em Roma, eu fiquei muito assim impressionado ao ver 14 estações, 14 quadros, digamos assim, que retratam a vida de Jesus depois de sua ressurreição, junto com seus apóstolos, com Nossa Senhora e com outras pessoas, né? Então, para o pessoal não confundir com a Via Crucis, é a etapa posterior à ressurreição. Que interessante. A ressurreição, Jesus, então, por exemplo, ele ressuscita dos mortos, eles encontram o túmulo vazio, depois Jesus aparece a Maria Madalena, ele faz o caminho de Emaús, depois ele aparece junto ao lago de Tiberíades, tudo depois da ressurreição. E esta obra foi feita pelo artista plástico Rogério Baierle, que é natural de Porto Alegre, mas reside aqui em Caxias e tem o seu ateliê aqui no bairro São Pellegrino. Ele fez, inclusive, a estátua em ferro, que está na porta da igreja São Pellegrino, do São Pellegrino, né? E nós inauguramos no ano retrasado, na festa de São Pellegrino. E agora vamos fazer a instalação desta obra, que já teve a sua exposição na Casa da Cultura aqui em Caxias do Sul. A partir, provavelmente, de 2 semanas, vamos já ter esta obra no pátio externo da igreja, diante da imagem do São Pellegrino e também do relógio floral. Então agora os turistas que vierem para cá vão ter a oportunidade de apreciar essa obra. Além de visitarem a igreja e visitarem a Via Crucis, poderão no externo da igreja visitar a Via Lucis, que significa o caminho da luz. Os primeiros cristãos, eles, antes de serem cristãos, antes de serem batizados, eles eram conhecidos como iluminados, porque eles buscavam a luz de Cristo. E ao final da Via Lucis, nós temos a ideia de colocar lá um recipiente com água e a oração do creio, de modo que as pessoas que terminarem o caminho de oração, que inclusive nós fizemos um livrinho com este caminho, já disponível para quem quiser, poderá fazer a renovação das promessas batismais, tocar na água benta, rezar a oração do creio e assim renovar a sua fé. Via Lucis, um caminho de renovação batismal.
São Pelegrino também é o bairro da diversidade, como a gente mostrou a igreja de São Pelegrino, conversou com o padre Leonardo, agora estamos em uma escola de yoga que é uma das primeiras do bairro, que está completando 40 anos em 2018. E a Evelise, que é professora de yoga, vai nos contar um pouquinho dessa história e de um projeto muito bacana que eles têm ali na Praça do Trem, que é Yoga a Céu Aberto. Como é que é essa história, Evelise? Então, Márcio, a nossa escola ela foi criada em 1978 pela minha mãe, a Ivete, que ela na época era muito incomum, né, ter tantos espaços de yoga. Ela foi uma precursora aqui em Caxias e começou que a irmã Itamira, que foi, eu acho, praticamente uma das primeiras, não a primeira, mas uma delas, ela se aposentou e convidou a minha mãe para seguir o trabalho dela. E desde então a gente continua agora. A minha mãe continua praticando ainda, mas não dá mais aula. Qual é a idade dela? Ela está com 83 anos, se aposentou há 3 anos só. E seguimos com o trabalho. E como é que é esse yoga na praça? Como é que surgiu essa ideia e para quem que ele é? Para que tipo de público? O yoga na praça é aberto à população e é uma iniciativa do Jornal Bem-Estar, que fez uma parceria com praticamente todas as escolas de Caxias. E aí cada sábado é uma escola, um professor, que dá aula de yoga aberta à população. Quem quiser chegar, não tem nenhuma impedimento, nenhuma restrição. Pena, né, Evelise, que agora estamos no outono, no inverno, não teremos o yoga na praça, mas ele retorna esse ano na primavera. Na primavera e segue até o outono. Aí já fica o convite, né? Por que é importante praticar yoga? Quem não conhece pode conhecer ali. E o yoga é uma prática para todos, né? Não é uma prática que você olhe pelas posições que se vê nas revistas, que tu diga, não, isso não é para ti. Sempre vai ter uma forma de você fazer aquela posição e ter o resultado dela, né? Em termos de saúde, para o corpo, para a mente, fica o convite. Estão todos convidados, então, na primavera, para praticar do yoga na Praça do Trem, em São Pelegrino. Exatamente. E depois do intervalo, o Câmara nos Bairros traz uma conversa com os autores do livro São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E ainda, a agitada vida noturna do Largo da Estação Férrea. Na Semana Nacional dos Museus, as instituições de memória de Caxias do Sul desenvolvem ações para conectar as escolas com os patrimônios da cidade. Você que é professor do ensino público ou particular e deseja sensibilizar seus alunos para a importância da preservação da memória escolar ou comunitária, está convidado. Museus Hiperconectados, 16ª Semana dos Museus, de 14 a 20 de maio. Participe! O que dizer então sobre essas imagens que acabamos de ver? São Pelegrino, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E esse é exatamente o nome de um livro que foi idealizado por Charles Tonnet, Tânia Tonnet e Ana Serig. O Charles e a Ana estão aqui ao meu lado e vão contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Por que São Pelegrino, Charles? Bom, Márcio, São Pelegrino porque talvez seja o bairro com a maior identidade de Caxias do Sul, né? Ele é chamado bairro cidade, onde tudo existe, né? Todos os serviços estão ao alcance de todo mundo e todos se conhecem, né? Também porque ele permite que a relação entre as pessoas seja muito próxima, né? Não sei se pela geografia, mas principalmente porque existe um acolhimento, né? Um princípio de cidade, um princípio de comunidade e também de
quase como se estivesse dentro de uma pequena cidade do interior, assim, não um Caxias do Sul industrial, enorme, às vezes informal que a gente conhece, né? Charles é jornalista, a Ana Serig, que também trabalhou no projeto do livro, é jornalista, e a Tânia Tonê é historiadora. Essa visão jornalística, ela se encontra no livro, Ana? Sim, eu acho que a gente buscou muito trazer esse lado pessoal, né, o depoimento de cada uma das pessoas, a experiência delas, né? E como o Charles colocou, tem muito esse espírito de comunidade. Então as pessoas, muitas delas foram criadas aqui, elas não pretendem sair do bairro, elas vivenciaram toda essa mudança, todo esse crescimento da cidade, e isso é muito interessante, né? Então essa questão mesmo do bairro cidade, né? Um rapaz conversou comigo e ele comentou que ele morou em Pelotas e vinha pra cá nas férias, enfim, e ele disse, pô, eu passava 2 meses aqui, quando eu ia ligar a bateria do carro não funcionava, porque aí que eu me dei conta que eu não precisava do carro. O meu dia a dia eu ficava 2 meses tranquilamente e não precisava do carro. Conversei também com alguns moradores aqui. É muito impactante o que a gente viu, o que a gente vê nessa linha. Hoje temos a área do Largo da Estação Férrea, que é a vida noturna de Caxias, é lá. E um bairro que tem ainda, que toca a música da igreja, toca às 6 horas. É muito conflitante isso? Olha, Márcio, não, porque os testemunhos estão, alguns testemunhos permanecem, né, testemunhos históricos, no sentido de que a Estação Férrea marca um ponto fundamental do desenvolvimento de Caxias do Sul, né, que é a vinda do trem e a possibilidade de escoamento do excedente de produção que nós tínhamos naquele momento econômico em Caxias do Sul. Então isso está retratado lá. Aí existe uma releitura desse espaço. Isso é um fundamental na manutenção da identidade de um bairro. Existe uma releitura para um espaço de lazer. Sem falar que aquela área da Estação Férrea e a área da frente da Estação Férrea, para o lado que é a Praça da Bandeira, é o início de Caxias do Sul. Então o São Pelegrino se situa no antigo Campo dos Bugres, que faz um retângulo nessa área que nós encontramos até a Coronel Flores, que era o Campo dos Bugres, né? E ali tinha um lajeado ali na Praça da Bandeira, que é onde os índios, as mulheres indígenas lavavam as roupas e os índios colhiam água. E atrás, mais um pouco por trás da Estação Férrea, era o Morro da Baronesa, que é da Maria Sartori e do Daniel Schlabendorf, né, a baronesa. E foram as primeiras colônias que formaram o bairro São Pelegrino, junto com o Rafael e a Amália Burato. Estão preservados. Ao passo que tem a igreja de São Pelegrino, né, que é um grande marco da nossa cidade em relação à religiosidade, junto com a Catedral da Praça, né. Existe o Largo, existe as escolas, as irmãs escalabrinianas, que se situam no mesmo terreno que no início do século retrasado elas auxiliavam os imigrantes na vinda, quando eles vinham para cá, elas tinham toda uma assistência que ainda continuam realizando, né, na Igreja Católica. Então esses testemunhos, de uma forma ou de outra relidos, eles permanecem. E a importância disso é que o bairro São Pelegrino e a cidade soube fazer a releitura desses espaços. E aí desta forma tu tem o novo e o antigo convivendo ao mesmo tempo. Vocês são moradores de que bairro, Ana e Charles? Eu sou do Esplanada. Esplanada? Eu sou de Petrópolis. Do Petrópolis. E qual a relação pessoal de vocês com o São Pelegrino? É de vir para cá para as festas, os restaurantes, conviver? Tem alguma questão mais pessoal de vocês com o São Pelegrino? Bom, uma história familiar bem forte, né? Eu fui batizado na minha casa, que eu nasci no Pompeia, depois morei em São Pelegrino, tá? Ali na Pinheiro Machado, na Teixeira Mendes, né? O antigo Inamps, né? Agora está desativado ali. Pinheiro Machado com Teixeira Mendes. Então fui batizado, morei ali até meus 13 anos, né? Então estudava no São Carlos, comunhava na igreja de São Pelegrino, e meu avô, o Basílio Tonê, e meu pai tinha uma Basilar Móveis ali, né, na frente da Macro Calçados hoje, e meu tio tinha a padaria Santo Angelense, que é onde a Estação Saúde hoje, que é onde eu pratico jiu-jitsu, que é a minha ligação
atual com o bairro é basicamente... Eu tive escritório até um ano atrás também, 20 anos aqui em São Pelegrino. Não tem como escapar de São Pelegrino, então, caxiense. E a Ana, tem alguma ligação, alguma história peculiar com São Pelegrino? Pra mim é caminho de casa, né? Então, como eu passo aqui sempre pela Rio Branco e vou direto pra casa, então pra mim é caminho de casa. Quando eu estudava no Cristóvão, subia até São Pelegrino pra pegar o ônibus, né? Estudar na UX, passo por São Pelegrino também. Então, para onde eu vá, né, tô sempre, né, nesse meu ritmo de trabalho, eu tô sempre aqui pelo centro, então eu tô sempre passando por São Pelegrino. Quando a gente não sabe onde é que tem tal banco, onde é, vai para São Pelegrino que tu sabe que tem, né? A gente se localiza fácil. E à noite o Largo da Estação Férrea em São Pelegrino se transforma. Centenas de jovens procuram o local devido aos inúmeros bares e festas que acontecem por aqui. A Level, que é um dos locais mais concorridos aqui do Largo da Estação Férrea, abre só às 11 da noite, mas o pessoal já chegou às 9h30. Por que chegar tão cedo? É que pela questão da fila, né? Porque agora, hoje tá mais tranquilo, mas geralmente as festas era complicado, eu tô vendo porque chegava aqui tava a fila gigantesca. Aí tu não tinha certeza se tu entrava. Aí a gente já pegou esse costume de vir mais cedo para garantir a entrada na Level. E sempre fazem isso, vocês todos? Sim, também? Sim. E é divertido também essa parte da fila, tem É bom. Por mais que tenham fechado os estabelecimentos, tá bom ficar aqui. Hoje tá o quê? 18, 20 graus, mais ou menos, mas vocês encaram também quando tá frio no inverno? Sim, até com chuva. Com chuva a gente já vê também. Com certeza. É que a gente gosta, né? A gente costumava ficar bastante aqui nos trilhos, só que aí eles fecharam estabelecimentos, daí não é mais tranquilo, fica aqui, é meio perigoso. Então a gente só vem mesmo para ir pra Level agora. Tá, mas o que vocês acham? Tu falou essa questão da segurança, de uma forma geral, assim, o que? Eu acho que tava um lugar bastante complicado de frequentar e agora com isso vai melhorar, né? Acabou um rolê que a gente gostava de dar. Que rolê era esse? Vim pros trilhos com os amigos, beber, que era uma coisa assim, se tu não tem dinheiro, mas pelo menos tu saía, tu ficava por aqui, encontrava todo mundo que tu gostava, mas já tava ruim antes disso acontecer pela questão de que tava perigoso frequentar aqui. Tu acha que foi uma boa então fechar alguns pontos, alguns locais ali que vendiam bebida para o pessoal beber na rua? Não, eu acho que a única coisa que devia ser feita, então eles cobraram identidade, vender o pessoal mais velho, mas fechar acho que não foi o caminho certo não. Tá, e o que vocês acham desse local como um todo? Eu sei que vocês vêm aqui mais para Level e tal, mas no contexto de Caxias do Sul, é um lugar bacana? É algo local de Caxias, eu acho, sim. Tanto pelos lugares para frequentar, lá, 054, acho que é o que a gente tem em Caxias para fazer na noite. Olha, cara, eu acho esse ponto muito importante para nossa juventude, né? Um lugar legal que a gurizada tem para dar uma desestressada aí e tal. Só o problema é a insegurança aqui que a gente vê às vezes na noite, né? Mas isso aí a gente releva, quem vem para se divertir se diverte. Eu sou um frequentador aqui, venho bastante vezes aqui nos trilhos e era no final do ano, principalmente naquela época de formatura e tal, de ensino médio, festa de ensino médio, a criançada aqui com 15, 16 anos, torta de bêbada na rua, então mais do que justo fechar, porque se o estabelecimento tá vendendo mesmo, tem que fechar e não tem conversa, é isso aí. E a gente fica triste porque quem não faz nada de errado acaba pagando, mas sempre vai abrir outro lugar ali na hora e a gente vai dar um jeito de se divertir. Frequenta o Largo da Estação Férrea há quanto tempo? Basicamente 10 anos que eu tô aqui em Caxias, eu venho aqui e frequento. Não tem muitas outras opções, sabe? Então tu acha que aqui é a melhor opção de Caxias? O Largo da Estação, São Pelegrino? Melhor opção é um termo um tanto errado, é meio que a única opção que você tem se você não tem muito dinheiro ou, não sei, gostos diferentes, porque aqui em Caxias tu tem um gosto seleto para quando tu vai falar de festas, né? Tu vai ter, sei lá, o sertanejo, o funk que tá em todo lugar, ou até um pouco do eletrônico, mas tu tem gosto seleto para quando tu vai entrar em festas. Aqui o povo é mais do que não se adequado, assim, não se encaixa nos outros lugares. Acredito que é isso. Tem rapper, tem funkeiro, tem metaleiro, tem roqueiro, tem aqui vários, é o mais perto que a gente tem de uma cidade baixa em Porto Alegre. É o mais perto, com certeza, de uma diversificação cultural. Só que esse lugar aqui só existe pela falta de opção.
porque, né, Caxias é a cidade da cultura e tal, mas tu não vê nenhum evento cultural acontecendo, sei lá, uma vez por mês ali. Nós temos, por exemplo, a Batalha do Rap, que acontece ali na Maesa, que às vezes eu vou lá participar. É um evento cultural, que na verdade só acontece porque o povo se mexe pra acontecer, tá ligado? TV Câmara! TV Câmara! Se entra em algum lugar é seguro, se fica na rua pode ser assaltado ou morto. Tá, mas o que vocês acham daqui da estação férrea, do Largo como um todo? Maravilhoso! Maravilhoso! Depois que tu tinha embriagado e tudo, tipo, assim ó, a cachaça é a melhor coisa que tem. Mas se entra em algum lugar é seguro, se não entra, pode ser assaltado com certeza ou morto. E aqui na fila da Level é seguro, né? Bom, a Lídia é proprietária da Level, uma das principais casas noturnas aqui do Largo da Estação há 6 anos. E ela vai contar pra gente o que significa esse ponto como um todo, não só a Level, mas o Largo como um todo, os bares, as festas que tem aqui. O que significa isso pro bairro São Pelegrino e pra Caxias como um todo, Lídia? Olha, eu acredito que a estação férrea ela já tem muito mais de 6 anos, né? A estação, na verdade, toda essa região, ela não era muito povoada, né? Ela era extremamente obscura, o pessoal não vinha muito pra cá. E aí o Mississippi começou com isso, né? O Toy com o Mississippi foi trazendo as pessoas pra cá. Depois abriu galeria aqui também, logo depois veio o Vagão. E aí outros bares começaram a vir também. Eu acho muito importante, eu acho que toda cidade deve ter um complexo para os jovens e propor segurança também, né, para isso, fazer toda uma estrutura para que tenha esse fomento da noite, né? Porque, enfim, a noite gera diversão, entretenimento e todo mundo precisa disso, né? Não adianta a gente só trabalhar, precisa de diversão também. E eu acho que a estação férrea já cumpriu muito mais, agora ela está um pouco esquecida pelos órgãos, eu acho que deveria ter uma certa atenção em cima da estação, né? E nessa questão de segurança, né? De pensar melhor a respeito desse complexo. Tanto que alguns bares já estão até saindo daqui por conta disso, da falta de segurança, da falta de atenção dos órgãos públicos, e isso é ruim para nós, estabelecimento, para o público e inclusive para a prefeitura, né? Quanto mais tu fomenta, melhor é para todo mundo, né? A gente de manhã visitou a feira ecológica, pessoas passeando, algo mais tranquilo e realmente ganha uma outra cara à noite, Lídia. São Pelegrino, digamos que é São Pelegrino da diversidade, essa região. Exato. É bem isso mesmo. Então, tipo, como tu falou, de dia tem a feirinha ali, agora tem a Praça do Trem também, que também essa Praça do Trem, ela foi feita, é a Praça das Feiras, na verdade, né? Ela foi feita para receber diversas feiras e diversas ações que acontecem na cidade, que também precisa ser vista com outros olhos, fomentar ela de diversas formas, com feiras, com BRICS, com diversas coisas que tu pode trazer para cá. E como eu te falei desde o início, não está sendo olhado dessa forma, né? Ela foi só lançada e está lá largada, assim como todo esse complexo aqui, né? Muita coisa dá para fazer, assim como o próprio Toio, que, poxa, o Festival de Blues é conhecido nacionalmente, é um baita festival, só que, tipo, se tu não apoia, uma pessoa sozinha não faz nada, sabe? Então é complicado. E não é conflitante, né? Assim como precisa da feira ecológica, a igreja faz parte, o pessoal do yoga na Praça do Trem, enfim, precisa da noite também como um complemento de toda a vida do bairro, da cidade. Exatamente. A gente tá pensando num projeto nós, com 054, de tentar fazer algum projeto bacana para organizar melhor isso, né? De repente tentar fechar uma parte para os jovens poderem ficar, para os carros não estacionarem, para ter uma segurança maior. Poxa, colocar uma unidade de polícia, que sejam dois policiais circulando, controlando a questão da violência, tem lugar para todo mundo, né? Uma vez a gente ia para os postos de gasolina, né? Que os postos
ficavam abertos a madrugada inteira, era onde os jovens iam. E hoje em dia eles vão para onde? Né? Não tem mais para onde ir. Então, é óbvio que a gente quer que as pessoas entrem na nossa casa, se divirtam, mas também tem essa coisa da rua, de ficar na rua, de, poxa, é legal. E falando ali de imposto, que já foi mais tradicional, hoje o tradicional é se divertir na fila aqui da Level também, que eu conversei com algumas pessoas, eles disseram, não, já é divertido ficar na fila esperando aqui também, porque conversa, faz... A fila é muito bacana, porque... Marca registrada. Marca registrada, né? Tu vê, o pessoal tá entrando, só que a capacidade da casa é pequena, não sei se tu conhece a Level. Conheço, sim. Tem um jardim, mas tipo, chega uma hora que deu, não cabe mais gente, a gente respeita a capacidade. Mas as pessoas gostam muito, e a gente já tentou abrir a casa mais cedo, para que as pessoas entrassem mais cedo, e elas não querem entrar. Muita gente gosta de ficar na fila, porque tá ali, porque bebe a sua bebida mais barata. Deixa a fila rolar mais um pouco, né? E o que rola de amizade nova na fila é muito legal. Então já virou uma marca registrada da casa, essa questão da fila.